Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui na ESPN Brasil, no programa Sport Center, trazendo tudo o que rolou no jogaço entre Flamengo e Mirassol. Galera, os crias do Flamengo mostrou que realmente os titulares não fez muita falta não, viu galera? Foi 3-3 em cima do Mirassol, isso mesmo. Os meninos do Cria não quis saber de Mirassol, que não perde jogo. Foram para dentro do Mirassol e meteram 3 golaços. Guilherme fez 3 gols e um de encher os olhos de qualquer um. Mostrando assim que Flamengo é Flamengo. Não importa se é o titular ou os crias do Sub-20, eles jogam muito e mostra porque é o campeão e o melhor do Brasil. Fica comigo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos rubro-negro e fica comigo até o final do vídeo. Lembrando aí de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. No jogo de hoje, com o time C, mas o torcedor rubro-negro já está pensando em Aeroflá, já foi o Flamengo e agora o foco total no Intercontinental. O Flamengo forte e com boas chances de avançar. Time alternativo deste Flamengo que foi até Mirassol e um jogo movimentado que terminou agora há pouco 3-3 no Maião. Este Flamengo com alguns dos jogadores do time principal e a turma do Sub-20, inclusive o treinador, né? Bruno Pivetti, comandando esse Flamengo no interior paulista. O último compromisso dentro do Campeonato Brasileiro. O título já saiu no meio de semana depois da vitória contra o Ceará. E aí deu para a equipe fazer essa logística. Breiler, mas termina o campeonato assim e um jogo pelo menos divertido. Esse 3-3 lá em Mirassol. Divertidíssimo, Glaucia. O Flamengo sai à frente com Douglas Telles. Mirassol empata com Chico Kim, um jogo lá e cá, muito movimentado. O Mirassol com a posse de bola, com o modelo de jogo de sempre, né, estabelecido pelo Rafael Guanais. E o Flamengo, com um time alternativo, teve um pouco de dificuldade na defesa, mas no ataque, o que jogaram Guilherme Gomes, Douglas Telles, até mesmo o Wallace Ian, que é mais conhecido do torcedor rubro-negro, participando o tempo inteiro, querendo jogo, com vontade, mesmo diante de um time muito entrosado do Mirassol. Ótimo teste para a garotada do Flamengo, para gente que quer mostrar serviço. E o Guilherme Gomes sobressaiu. Marcou um golaço do ninho do urubu para o ninho da coruja, né? Aquele segundo gol do Flamengo é um espetáculo e ele se destacou aí com 2 gols. É um jogador que chama atenção, até mais do que os veteranos, Wallace Ian e Michael, que foram titulares também. Mas a molecada do Flamengo dando conta do recado, mostrando serviço. E o Mirassol, ali já com a missão cumprida, tentou fazer o seu jogo de honra ali para a torcida, correndo atrás no placar, né? Não é fácil empatar um jogo 3 vezes, mesmo jogando em casa. Mirassol foi valente para terminar o jogo em empate, o Christian marcando o 3-3. Jogo muito legal, um jogo que em tese não valia nada, mas para os garotos do Flamengo valia muito, né? Mostrar esse cartão de visita e para o Mirassol se despedir bem da sua torcida, um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Nessa grande campanha de Mirassol classificada a Libertadores do próximo ano, e o Flamengo com os seus números aí na tela, campeão do Brasileiro em 2025, com a seguinte campanha: 38 jogos para 23 vitórias, 10 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 69,3%. 78 gols marcados para 27 sofridos, um saldo de gols, melhor saldo na era dos pontos corridos com 20 clubes desde 2006, de mais 51. Caramba, essa é a campanha do Flamengo campeão. Luan Amaral acompanhou esse jogo lá em Mirassol e chega aqui com a gente ao vivo também no Sport Center com mais informações deste 3-3 entre Mirassol e Flamengo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo pra você. Boa noite, Luan. Valeu, Glaucia. Um beijão pra você, pra quem acompanha, né, o Sport Center, nessa fechamento, né, de Série A de Campeonato Brasileiro aqui direto do Maião. E quem esperava um jogo amarrado, né, um jogo de
para fechar o campeonato, né, sem pretensões das duas equipes, e nada disso aconteceu, né, um jogo de muita trocação, muita coisa acontecendo, esse time do Flamengo surpreendendo, né, até pela velocidade do jogo, o time super entrosado, e o Mirassol jogando o que a gente conhece aqui no Maião, uma festa linda, com fogos no começo, teve também mosaico da torcida do Mirassol, um jogo de fato que as duas equipes entregaram tudo que se esperava, né? Estádio praticamente lotado aqui do Maião. E para colocar frente a frente um dos melhores mandantes da competição, no caso do Mirassol, e o Flamengo já com a cabeça lá no Catar, né? Naquilo que realmente interessa para o time, que é o Intercontinental, o time já em viagem para a disputa dessa competição, que já começa na quarta-feira. Então foi fundamental o título diante do Ceará para que tivesse um pouquinho mais de tempo para poder viajar e se preparar para essa competição, que é o que fecha a temporada para o Flamengo e, sem dúvida nenhuma, que é importantíssimo. Todo o foco voltado, inclusive até a delegação do Flamengo, não tivemos aqui nenhum grande nome, né? Basicamente o staff do Sub-20, inclusive o técnico Bruno Pivetti, né? Quem comandou o time. Então todo o foco já no Catar para o time do Flamengo. Falando um pouquinho desses garotos que tiveram em campo, 4 vão viajar daqui a pouquinho para Guarulhos, vai para o vestiário e já viaja para Guarulhos, porque amanhã cedo já tem a viagem para o Catar. São 4 garotos que vão, nem todos, né? O Micharão é garoto mais, mas o Diogo, o goleiro, que fez inclusive um grande jogo hoje, o Everton Araújo, o volante, também os atacantes, o Wallace e, como eu disse, o Michael, são os 4 jogadores que vão compor a delegação do Flamengo nesse Intercontinental. Havia até a expectativa do João Vitor, zagueiro, né, mas com muita cobrança da torcida, ele acabou que não vai integrar esse grupo de jogadores, né, para a viagem, então só esses 4 confirmados para compor o time do Felipe Luiz no Intercontinental. E a gente bateu um papo exclusivo com 2 jogadores fundamentais nessa campanha do Flamengo, não só na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, mas em toda a temporada. A gente vai ouvir o Pedro e também o Léo Pereira, que falaram com exclusividade para a gente. Vamos ouvi-los. Um momento especial, um momento incrível na carreira de todos nós, o momento de estar escrevendo ainda mais, de poder estar escrevendo ainda mais no nome da história do Flamengo. Por títulos é uma pressão positiva, porque, como eu falei, o Flamengo pede isso pelo elenco que tem, pela grandeza que tem o clube, e é uma pressão boa que nos motiva, né? Desde quando eu cheguei sempre foi isso. Em 2020 eu cheguei no Flamengo, sabia da pressão que era jogar nesse clube. E a gente que chega com essa tarefa de conquistar títulos e manter esse patamar do Flamengo, para a gente é muito gratificante ter o ano aí com 4 títulos e podendo conquistar ainda mais agora no mês de dezembro. Estou dando 100% todos os dias para a recuperação, focado somente nisso, para, se Deus quiser, eu conseguir atuar no Intercontinental. Então, eu estou trabalhando, estou buscando, né, com a ajuda de todo o departamento médico do Flamengo. Eles mesmos falam lá no dia a dia que meu corpo recupera bem, né, as lesões que eu tive. Esse ano foi uma prova disso. No início do ano eu tive uma recuperação muito rápida da lesão do joelho. Então, espero que continue assim. Eu creio que, se Deus quiser, eu vou estar lá para disputar esse Intercontinental. A gente não conhece a equipe do Cruz Azul, vai estudar ainda o adversário. É a tônica da nossa equipe, do nosso técnico, é o que a gente tem em mente, que é esse passo a passo, um jogo de cada vez. Não adianta a gente ficar pensando no PSG sem antes a gente passar pelo Cruz Azul e o Pirâmides, né? Então é pensar jogo a jogo, a gente tem que passar essas 2 equipes para daí sim pensar no PSG. E o Cruz Azul já é quarta-feira, né? Jogo às 2 horas da tarde, depois aí, se avançar, pega o Pirâmides do Egito também. Antes de pegar o PSG, a gente já teve exemplos de outros clubes brasileiros, né? Que sonharam logo com o europeu e acabaram caindo pelo meio do caminho. Então, o foco total do Flamengo
tem todo o aspecto mental, físico também, né? Desse desgaste dessa reta final de temporada, decisões de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, tudo isso causa um desgaste muito grande, né? Mas o Flamengo ganhando esse um dia aí para poder viajar e focar nesse duelo. Só um pouquinho falando da logística, o time agarotada que saiu aqui de Mirassol volta para o Rio de Janeiro, vai para Rio Preto, que é aqui coladinho de Mirassol, vai para Rio Preto e já pega o voo para o Rio de Janeiro, enquanto os 4 garotos que eu citei, o Diogo Alves, o Everton Araújo, o Michael e o Alacian, os 4 vão para Guarulhos e amanhã cedo pega o voo para integrar a delegação do Felipe Luiz. Só mais uma informaçãozinha, Glaucio, só para fechar também o noticiário do Mirassol, eu fiquei ao lado do Reinaldo, do lateral esquerdo, um dos principais nomes do Mirassol na competição. Ele ficou na arquibancada, perguntei para ele, você não vai ficar lá com a delegação? Ele deu uma risadinha, desconversou. Aí eu perguntei, você fica pro ano que vem? Ele falou, tem o contrato. Eu falei, mas você fica? Ele falou assim, não depende só de mim. Então, o jogador que praticamente centraliza ali o planejamento, né, do Mirassol para a próxima temporada, que é o Reinaldo, ainda não há uma definição se ele fica para o projeto Libertadores. Rafael Guanais, o técnico, esse sim, mantido para 2026. Esse foi o encerramento para Mirassol e Flamengo desse Brasileirão 2025. Glaucio. Boa, Luan, muito obrigada, amigo. Um beijo para você, bom término por aí, para você, para a nossa equipe, direto de Mirassol, trazendo tudo deste Mirassol e Flamengo. Deixar o recado que tem bola da vez coladinho aqui com o nosso Sport Center, com Rafael Guanais, técnico do Mirassol, grande personagem, também é o entrevistado do Bola da Vez, na sequência por aqui. Tô nessa daí. Você tá nessa daí? Ah, que legal, olha aí. Grande personagem que é o Guanais, então já fica também a dica aí para a torcida do Mirassol. Falando desse Flamengo, Breiler, que já viajou e pôde fazer essa logística que ajuda demais, né, na preparação para o Mundial, na chegada ao Catar. A gente sempre recorre ao que foi a história do Botafogo no ano passado, né, que chega muito em cima da hora para esse Intercontinental e claro que isso acaba atrapalhando também. Sim. O Flamengo não, pôde fazer essa divisão. Você falou bem enquanto nós vimos os lances desse jogo, né? Também ver esses meninos hoje atuando para o Felipe Luiz é legal, porque são jogadores que ele conhece pelo trabalho que teve na base do Flamengo também. Mas já tem um pouco dessa ideia, alguns deles indo também para o Catar, enfim. Ótimo para o Flamengo poder contar com essa logística, com esses outros jogadores para cumprir essa tabela hoje, enfim, caiu como uma luva tudo isso. Não, e legal desse jogo, né, que o Felipe Luiz já olha para o ano que vem, né, de jogadores que mostraram confiança, Guilherme Gomes ganhando muitos pontos ali, né, não só pelos gols que fez, mas pela participação. A verdade é que o time, não é nem time alternativo, o time C do Flamengo, com essa garotada, é melhor do que alguns times da Série A. Se do meio de tabela para baixo, esse Flamengo não faria feio contra ninguém. Se mostrou um time competitivo, é claro que falta entrosamento, né? E diante de um bom time contra o Mirassol, isso pesou nos erros defensivos, mas foi uma boa exibição do time alternativo do Flamengo. E pensando no Mundial, caiu como uma luva já ter feito sua parte no Campeonato Brasileiro, ter podido antecipar a viagem e o principal, o adversário Cruz Azul, tem jogo hoje, nesse sábado, vai atuar, vai chegar no Catar depois do Flamengo. O Flamengo terá 4 sessões de treino antes do Mundial para se preparar bem, se ambientar. Chega mais fresco do que o seu adversário, algo que não aconteceu com o Botafogo em 2024. O Pachuca tinha sido eliminado do Campeonato Mexicano, teve ali alguns dias de descanso, algumas semanas de preparação. E dessa vez o cenário se inverte. O time brasileiro vai chegar mais descansado. Então, por isso, né, não só pela força do Flamengo, é um time superior, tecnicamente melhor do que o Cruz Azul. Na comparação com o Botafogo, o Flamengo tem bem mais chances de avançar não só no Derby das Américas, mas de também passar pelo Pirâmides e chegar à final do Intercontinental, porque fez a sua parte, antecipou o título brasileiro, antecipou a viagem e vai chegar com mais perna, mais fresco, embora tenha mais jogos na temporada do que o Cruz Azul. Fundamental, não só esses dias de descanso para o Flamengo, mas também esses treinos extras para o Felipe Luiz focar no adversário e, de certa forma, simular essa preparação nos treinos já no Catar. Um grande diferencial para o Flamengo, um trunfo de um time que é ótimo e já mostrou no Mundial de Clubes que pode sim sonhar alto e, quem sabe, até voltar a trazer um título para o Brasil de um Intercontinental e contra um gigante europeu como o PSG. Vamos dar uma olhadinha nessa última rodada de Campeonato Brasileiro. Tivemos esse jogo hoje entre Mirassol e Flamengo, esse 3-3. É isso aí, nação rubro-negra. É o último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Fechou com chave de ouro, né? Porque os crias realmente da base
mostraram que não tomou conhecimento do Mirassol e foi para cima. Galera, 3-3, mais um pouquinho fazia mais um. E fora os gols aí perdidos, né? Tanto pelo Michael quanto pelo Alacian, né? E também outros jogadores aí dos Crias, ou seja, poderia ter sido mais. Realmente os meninos dos Crias, né? Eles estavam voando em campo e realmente não tomou conhecimento do Mirassol não, galera. Os jogadores do Mirassol ficou nervosinho. É isso aí, galera. Se você gostou desse último jogo aí, né, do Flamengo aí com os seus Crias, comenta aí embaixo a opinião de vocês, quem foi o destaque para vocês. Para mim o destaque foi o Guilherme, que fez 2 golaços, então daqueles de ficar na história, né? E claro, lembrando aí, né, que o Flamengo, né, o time titular junto com seu técnico Felipe Luiz já foram, né, para a viagem para participar do Continental, né, o Mundial lá no Continental, né, vai pegar o Cruz Azul, né, na quarta-feira, e a gente espera também goleada, assim como fez os Crias aqui contra o Mirassol. Comenta aí embaixo. Não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa aquele like maroto para nos ajudar, galera, no crescimento do canal. Também compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros. E lembrando aí de deixar os créditos, galera, para, claro, ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.